Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estamos aqui na série Mapa do Tesouro, na qual nós falamos detalhadamente sobre tudo do Tesouro Direto. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Tesouro Selic, o investimento mais tradicional do Tesouro Direto, mas que tem rentabilidade acima da poupança. Você está na poupança? Então assista esse vídeo. Falaremos do que é o Tesouro Selic, quais são os vencimentos, os títulos disponíveis no site do Tesouro Direto. Falaremos também da rentabilidade dele. Quais são os riscos? Existem riscos no Tesouro Selic? E quando seria o momento ideal para investir? Se você gosta desse tipo de informação e quer conhecer um pouco mais sobre o Tesouro Direto, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação e você será sempre informado dos nossos vídeos. E eu já te convido a assistir essa nossa série Mapa do Tesouro, que você vai saber tudo, absolutamente tudo do Tesouro Direto. Sem enrolação, vamos ao vídeo de hoje. O que é o Tesouro Selic? Antes de qualquer coisa, você precisa saber que o Tesouro Selic é um título pós-fixado. O que significa isso? Que você não sabe exatamente o quanto você vai receber quando você for resgatar. Mas que ele tem então a rentabilidade dele vinculada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Se você não sabe, a cada 45 dias há uma reunião do Banco Central, no Comitê de Política Monetária, que define se a taxa Selic vai subir, vai cair ou vai ser mantida naquele valor. Então, quando você compra o título, está no valor. Se a taxa Selic sobe, o seu título aumenta de rendimento. E se ela cai, ela reduz o rendimento ao longo do período. Essa informação para você é muito importante. Segunda informação, é um investimento, então, mais tradicional do Tesouro Direto. É o ideal para quem está começando a investir no Tesouro Direto e ainda não conhece um título pré-fixado e um título pós-fixado, que também falamos aqui na nossa série. É só você acompanhar os nossos vídeos. E quando é que você deve ter o Tesouro Selic? Geralmente ele é utilizado para reservas de emergência. É aquele dinheiro que você deixa ali, que você precisa resgatar a qualquer instante. Porque como ele tem menos volatilidade, ou seja, ele oscila menos, significa que no momento de você resgatar, provavelmente você não vai ter uma grande rentabilidade, mas você não vai ter perda ao resgatar o seu título. E essa informação é importante para quem precisa então de reserva de emergência. Muitas das vezes um problema de saúde, uma perda de emprego, alguma coisa nesse sentido. E por ser uma reserva de emergência então, é um título utilizado para curto prazo. Talvez para meses que você deve ter esse título, mas não para fazer um planejamento ao longo prazo. Aí nós temos títulos melhores no Tesouro Direto, como os pré-fixados e os tesouros IPCAs. Então, resumindo, ele é um título mais conservador, ou seja, é um título mais tradicional, com menos riscos. Além disso, então, ele é o mais seguro, ou seja, ele é o menos volátil, ele não varia tanto. E a rentabilidade, por consequente, tem de ser uma rentabilidade menor do que os demais títulos. Dito isso, vamos para a segunda informação. Quais são os títulos hoje disponíveis no Tesouro Selic no mês de julho que nós temos aqui de 2021, que é quando eu gravo esse vídeo? Nós temos dois títulos. Temos o Tesouro Selic 2024, ou seja, se você comprar e quiser levar até 2024, que é a data de vencimento dele, e temos o Tesouro Selic 2027. Veja o que eles pagam, a rentabilidade. Eles pagam então a taxa Selic e mais um valor que nós temos aqui que eu vou explicar para você mais adiante. Então é uma taxa fixa, que é 0,23 no momento da compra e no caso do 27, 0,29. Quanto maior o prazo, maior essa taxa. E veja que esse valor aqui é a Selic. A Selic aumentou, aumenta, não tem como prever, por isso ele é pós-fixado. Para fazer um investimento no Tesouro Selic, em torno de R$100 você já pode investir. Por quê? O preço de um título inteiro é 10 mil. Só que como você sabe, no Tesouro Direto você pode comprar 1% de um título. Então 1% de 10 mil, R$100. 1% então desse de baixo, R$100 e um pouquinho. O vencimento do Tesouro Selic 2024 é 1º de setembro de 2024. E o de 2027, 1º de março de 2027. Isso não significa que você não possa resgatar antes. Isso só significa que você vai comprar um título e se você não fizer nada, em setembro de 24, dia 1º, você vai receber os seus recursos. E aí você decide novamente o que você faz. Agora, você pode resgatar antes. Como nós falamos já aqui, é um título mais seguro, mais tradicional. Mas veja nos dois gráficos, o da sua esquerda é o 2024, o da sua direita é o 2027. Que variações são essas?
são dessa taxa, o componente pré-fixado dele. É uma pequena taxa que geralmente ela não estressa, mas no ano passado, no mês de 2021, ela houve um aumento muito rápido. Veja, de 0,14 ela chegou a bater em 0,27 no 2024. Já no 2035, ela agora caiu bastante, está próximo de 0,30, mas chegou a 0,35. O que significa isso? Se você investe no pós-fixado e essa taxa você consegue comprá-la no mais alto valor, você vai ter uma rentabilidade maior, porque quando a taxa estiver caindo, você já pegou ela numa taxa melhor. Então é sempre bom você verificar isso no Tesouro Direto antes de fazer seu investimento. Na segunda parte desse vídeo do Tesouro Selic, eu vou mostrar para você isso em detalhes. Aqui é só para te alertar. Temos um componente pós-fixado, que é a taxa de juros, e temos um componente pré-fixado. Fica de olho nisso. Prosseguindo então, só que antes de falar da rentabilidade, deixa aí aquele super like, inscreva-se no nosso canal, é importante para podermos divulgar o Tesouro Direto para pessoas que não conhecem, que estão presos em renda fixas, de poupança, de CDBs, de títulos que muitas das vezes não rendem nem próximo do nosso Tesouro Direto. Qual é a rentabilidade? O que você precisa saber sobre a Selic? Se a Selic aumenta, a sua rentabilidade fica positiva e os seus retornos são maiores. Por quê? Porque ele é vinculado à taxa Selic. Então você comprou aqui, ele é pós-fixado, se vai aumentando, você vai ganhando mais, porque o título é pós. Você não sabe quanto vai receber. Agora, se a Selic reduz, você comprou e a Selic foi caindo, a rentabilidade continua positiva. Por quê? Porque não temos rentabilidade negativa, não temos histórico da rentabilidade negativa no Tesouro Selic no longo prazo. Mas os seus retornos vão ser maiores, ainda que positivos. Exceção, exceto realmente se o deságio subir demais. O que é o deságio? É essa taxinha que nós apresentamos aqui agora. Porque se a taxa Selic não subir, mas o deságio subir, significa que a taxa ficou fixa. Vamos supor que a taxa Selic fique fixa, por exemplo, aí, em 5% durante um ano. Mas você precisou vender dali 6 meses. E esse deságio subiu, significa que você corre o risco de prejuízo. Isso acontece com frequência? Não. Raramente acontece. Mas pode acontecer. O risco é bem pequeno, mas pode acontecer. Então esse é um risco que existe. A exceção então é se o deságio subir demais, que é o componente pré-fixado. Vamos falar então da quarta e última informação básica que você precisa saber do Tesouro Selic. O Tesouro Selic tem riscos? Quais são os riscos do Tesouro Selic? São 2 riscos principais. O primeiro deles é de moratória. O que significa a moratória? É o risco do governo, o Tesouro Nacional, não pagar as suas dívidas. O governo brasileiro simplesmente decretar o calote, que é o conhecido como moratória. Só que quando isso acontece, geralmente a moratória é dita ou então realizada em relação aos investimentos externos, os investimentos que vêm de fora. Geralmente, internamente, isso não acontece. Então, o risco de moratória existe, mas é pequeno. Segundo risco, esse é um risco maior, de não superar a inflação. O que significa isso? Você comprou então um título que ele é vinculado a uma taxa de juros, só que a inflação está acima dessa taxa de juros. Então suponha que você comprou o título com rentabilidade de 4%, mas a taxa de juros está em 6%, que no momento que eu gravo esse vídeo é isso que está acontecendo hoje. A nossa Selic está em 4,25%, enquanto que o histórico então dos últimos 12 meses da inflação está em 8%. Então veja, você está perdendo. A tendência com o passar do ano é que a taxa Selic vá subindo para controlar a inflação. E a inflação vai caindo. E aí sim, com a taxa Selic acima da inflação, passa a ser vantajoso. Então o segundo risco é esse. O Tesouro Selic no período ficar abaixo do IPCA, que é a inflação básica, nossa, aqui do Brasil. Então a perda de valor real vai ser quando a rentabilidade do Tesouro Selic, ou seja, a sua taxa, estiver abaixo da inflação. Então grave aí, 2 riscos. O risco da moratória e o risco de ficar abaixo da inflação. E para encerrar esse primeiro vídeo do Tesouro Selic, qual seria o momento ideal de investir? Você já entendeu as informações, mas quer entender de uma forma prática. O melhor momento para investir é quando você tem esses 2 fatores. A taxa está alta, ou seja, a taxa Selic estiver subindo. E mais do que isso, ela estiver bem acima da inflação projetada. Por quê? Porque aí você vai ter, então, eliminado esse segundo risco anterior que nós falamos aqui, que é o risco, então, da perda para a inflação. Uma vez que o risco de moratória, você, como investidor, não tem como fazer nada. Então, verifica aqui comigo. Se ela estiver subindo e estiver acima da inflação,
E no segundo momento você tem que avaliar que é um investimento para curto prazo. Não é investimento para que você olhe longos períodos. E eu trago aqui um exemplo meramente informativo. Esse exemplo aqui é só para que você possa fixar para fins didáticos. Suponha que no ano de 2021 nós tenhamos uma taxa Selic de 6,5%. E nos anos seguintes também, vamos supor que a projeção da taxa Selic é de 6,5%. Enquanto que a inflação projetada é de 4%. 3,8% para o ano seguinte, 2022, 3,25% e 3,25%. Veja que se nós tivermos essa projeção e ela vier se confirmar, você vai estar ganhando acima da inflação. Então passaria a ser interessante. Só que aí você vai me perguntar, como é que eu sei a projeção da inflação? Aqui é que vem o detalhe. Você vai acessar aqui essa informação que eu vou te passar agora para que você se mantenha bem informado, que é o relatório Focus do Banco Central. Basta você digitar no Google relatório Focus do Banco Central. Semanalmente é publicado esse relatório, toda segunda-feira. E aqui saem as projeções do mercado. Então veja, por exemplo, o IPCA, nessa data que eu estou gravando aqui, início de julho, o IPCA está projetado em 6%, 5,97%. Veja que eu coloquei aqui, para exemplo didático, 6,5%. Mas para os próximos anos, nós estamos aqui projetando, aqui a taxa Selic está aqui ó, em 6,5%. E veja que para todos os anos está sendo projetada 6,5%. Aqui você tem 2022 e você tem a taxa aqui embaixo, novamente 6,5%. 6,5% aqui em 2023 e 6,5%. Então, em que pese ser uma projeção para fins didáticos, nós estamos trazendo as taxas o mais próximo possível da realidade, toda 6,5%. Entretanto, a inflação já é um pouco diferente. Você vai verificar aqui, ó. Enquanto a taxa Selic é a última em linha branca aqui, o IPCA é a primeira, está em 6%. Veja que não vale a pena, porque está muito próximo da taxa Selic. Só que a tendência para os próximos anos é cair. 3,78, que é o exemplo que nós colocamos, 3,80, arredondando. 3,25 para 2023 e para 2024, 3,25, que é o exemplo que estamos trazendo aqui para você. Em outras palavras, se nós tivéssemos uma inflação já pequena agora para 2021, que ficasse em torno de 4%, já seria interessante para o curto prazo. Você que gosta de um investimento bem tradicional, sem correr grandes riscos e para o curto prazo, esse seria um investimento muito interessante. Até porque, até a partir de setembro, segunda quinzena de setembro de 21, a liquidez vai ser diária. O que significa isso? Se você resgatar, ainda pela manhã solicitando resgate, no mesmo dia o dinheiro cai na sua conta. Então você ganharia acima da inflação e ainda teria uma liquidez diária. Essas são as informações básicas que você precisa saber sobre o Tesouro Selic, para ver se sai logo daquela poupança, daquele investimento automático que você deve ter lá no seu bancão, que o seu banco está dizendo que é excelente, só que é péssimo investimento. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu super like e assista a segunda parte desse nosso vídeo, Tesouro Selic, segunda parte, que nós temos aqui na nossa série Mapa do Tesouro. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que conheça cada vez mais sobre o Tesouro Direto, uma excelente oportunidade de investimento. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.